Quando o povo viu que Moshe demorava tanto para descer da montanha, o povo se juntou a Aharon e disse a ele: Venha, faça-nos um Deus que vá adiante de nós, porque aquele Moshe, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Meu nome é Yosef Moshe, seja bem-vindo a mais um estudo do Grupo Kodesh. Junte todos estes detalhes com a mentalidade de servo e a dependência exclusiva de um líder altamente narcisista e temos o território perfeito para que uma nação inteira seja dependente, desobediente e possua um senso de valor muito baixo. Quando o nosso povo saiu do Egito vendo as maravilhas e todos os sinais que o Eterno havia feito pela mão de Moshe e Aharon, seu irmão, o efeito disruptivo aconteceu. Toda a confiança que havia no Egito foi quebrada e substituída, mas infelizmente não foi substituída pela confiança plena no Criador. Mas boa parte desta confiança estava em Moshe, nosso mestre. Se antes o povo poderia ficar em paz e esperar receber seu alimento das mãos de Paró, o rei do Egito, agora eles transfeririam esta mesma confiança para Moshe. Moshe se tornou o centro da fé da maioria do nosso povo. Primeiro, é importante lembrar que os israelitas foram submetidos a um regime de escravidão brutal no Egito, onde eram forçados a trabalhar longas horas em condições difíceis e não tinham autonomia sobre suas próprias vidas. Esse tratamento desumano poderia ter levado a sentimentos de desesperança e impotência, fazendo com que o nosso povo buscasse desesperadamente por uma figura de liderança que pudesse representar uma mudança e uma saída dessa situação. Além disso, Moshe era um líder carismático que conseguiu unir o povo de Israel em torno de uma causa comum, a libertação do Egito. Ele era um líder forte, corajoso, que tinha confiança do povo, o que foi fundamental para que os israelitas seguissem as suas orientações e acreditassem em sua liderança. Outro fator psicológico importante foi a sensação de pertencimento e identidade que os israelitas encontraram na liderança de Moshe. Ele não apenas liderou a luta pela liberdade, mas também desempenhou um papel fundamental na formação da identidade nacional do povo de Israel, ensinando-lhes a Torá, estabelecendo leis e tradições que ajudaram a definir o povo de Israel como uma comunidade única e distinta. Por fim, a liderança de Moshe era percebida como uma liderança divina, já que ele era escolhido pelo Eterno, bendito seja, para libertar o nosso povo, o povo de Israel. Esse fator religioso e espiritual pode ter sido fundamental para que os israelitas encontrassem esperança e significado em sua luta por liberdade e autonomia, e para que depositassem sua fé em Moshe como um líder divinamente escolhido. Portanto, a transição da fé do povo de Israel dos líderes egípcios para Moshe pode ser explicada por uma combinação de fatores psicológicos, incluindo a busca por uma mudança e uma liderança forte, o senso de pertencimento e identidade e a liderança divina de Moshe. Pare agora para ver e refletir que o bezerro de ouro não foi o princípio da idolatria dos nossos pais, mas foi o fim dela, a consumação, o resultado. Sendo Moshe agora o homem que levava sobre si boa parte das esperanças do povo em relação ao futuro, quando eles perceberam que Moshe não retornou na hora que supostamente deveria, a fé coletiva foi quebrada. Perguntas surgem na mente de um povo escravo e aos poucos toma conta das multidões. No deserto não se planta, não se pode colher ou contar com uma colheita. Quem vai nos ajudar? Quem será o nosso líder agora? Em que ou em quem colocaremos a nossa esperança? O deserto é um lugar de escassez. O que faremos agora? Para onde iremos? Temos mais de 600.000 pessoas para alimentar. Como uma bomba relógio coletiva prestes a explodir, podemos somar a isso o fato de todos estarem mais ociosos. O povo tem apenas duas escolhas:
E a primeira é realmente confiar no Criador e depositar nele toda a sua esperança, diminuindo assim o nível de estresse e ansiedade coletiva, assumir a responsabilidade e a identidade de um povo livre e santo, ou seja, separado, ou procurar um substituto para Moshe, que pudesse liderá-los e assumir as responsabilidades que eles não desejavam assumir, voltando a regredir aos mesmos padrões de antes. O que foi feito, nós já sabemos. O povo não teve coragem para se manter, para mudar, para assumir riscos e se colocar em situação de vulnerabilidade, saindo assim da zona de conforto. Nosso povo procurou um substituto para Moshe e, por consequência, para o Criador. Quando o Eterno, bendito seja Ele, notificou Moshe sobre o que estava acontecendo, ele deu ao nosso povo um adjetivo que se encaixa perfeitamente à situação, resumindo tudo como um todo. Ele disse em hebraico, Am Kishe Oref, que significa de forma literal, um povo de pescoço duro, difícil, um modo de falar do hebraico antigo que significa um povo de dura cerviz, um povo obstinado. Essa expressão é usada para descrever pessoas que são teimosas, inflexíveis e difíceis de persuadir ou mudar de opinião. A expressão é mencionada várias vezes na Torá para descrever o comportamento do povo de Israel em relação ao Criador e a Moshe. Isso mostra exatamente o que aconteceu. O evento do bezerro de ouro era uma prova para o nosso povo. Ele deveria escolher em continuar sendo um povo escravo, dependente e inflexível, ou deveria assumir de fato uma posição de valor, mudando o rumo. A capacidade de mudar e a coragem estão intimamente relacionadas. Mudar pode ser difícil e muitas vezes requer que uma pessoa saia da zona de conforto e enfrente o desconhecido. Isso pode ser assustador e, portanto, requer coragem. A coragem é a habilidade de enfrentar o medo ou a incerteza e agir apesar disso. É necessária coragem para enfrentar as dificuldades que a mudança pode trazer e persistir até alcançar os objetivos desejados. A capacidade de mudar requer coragem para enfrentar possíveis críticas ou julgamentos de outras pessoas e, naquele caso, de outros povos. Pode ser difícil para alguém mudar seus comportamentos ou opiniões, se sentir que pode ser ridicularizado ou não aceito pelos outros. Por outro lado, a capacidade de mudar também pode aumentar a coragem de uma pessoa. À medida que uma pessoa experimenta a mudança e enfrenta seus medos, ela pode ganhar confiança e autoestima, exatamente o que o Eterno, bendito seja Ele, queria para o nosso povo, o que pode torná-la mais corajosa em outras áreas da vida. Em resumo, a qualidade de mudar requer coragem para enfrentar o desconhecido, superar medos e perseverar em direção a objetivos desejados. A história do bezerro de ouro no Sinai pode ser vista como uma falta de coragem para mudar. O povo de Israel havia acabado de sair da escravidão do Egito e estava em um momento de transição para se tornar uma nação independente. No entanto, quando Moshe demorou a descer da montanha, eles ficaram impacientes e inseguros sobre o futuro, temendo que Moshe não voltasse ou que o Eterno os tivesse abandonado. Em vez de enfrentar essa incerteza e perseverar na sua nova jornada, ou seja, continuar tendo a fé que o Eterno não os deixaria na mão e continuar no mesmo caminho nessa mudança, o povo de Israel voltou-se para o bezerro de ouro, um ídolo que eles haviam adorado no Egito. Eles escolheram a familiaridade do passado em vez da incerteza no futuro. A falta de coragem para enfrentar o desconhecido e perseverança na mudança foi a causa da adoração do bezerro de ouro. Se eles tivessem sido corajosos o suficiente para se manterem firmes em sua fé, em seus ideais, eles teriam evitado essa armadilha e continuado em sua jornada rumo à liberdade e independência. Essa história serve como lembrete
de que a mudança pode ser difícil e assustadora, mas é necessária para avançar e alcançar objetivos maiores. A coragem é necessária para enfrentar a incerteza e perseverar na mudança, mesmo quando é desconfortável ou difícil. No fim, quando eles ergueram o bezerro de ouro, é interessante notar que nada mudou. Eles continuaram no deserto, sem um líder e à mercê de todos os perigos que podem acontecer a alguém ou a algum povo. Entretanto, transmitiram para aquela imagem do bezerro de ouro a confiança que estava inicialmente no Paró e no Egito e depois Moshe. Persistiram em viver como escravos. Isso nos ensina o que o desespero e a falta de confiança no Criador pode fazer. Muitas vezes, saímos de ambientes tóxicos e situações terríveis, mas pelo medo de estar sozinho, de não arrumar um emprego, de não arrumar um parceiro, aceitamos qualquer coisa que resolve apenas o nosso psicológico, mas no fim das contas, estamos no mesmo lugar, apenas com pessoas diferentes. Com base na história do bezerro de ouro, podemos aprender algumas lições valiosas para nos ajudar a evitar os mesmos erros hoje, no presente. Primeiro, mantenha a confiança em tempos difíceis. Quando coisas ficarem difíceis, é importante manter a fé no Criador e acreditar que Ele está cuidando de nós. Em vez de duvidar e questionar, devemos confiar nele e buscar a orientação e força que precisamos nele. Por mais que nada aparenta estar acontecendo, nossos sábios disseram para nós, em diversas tradições, que os maiores milagres acontecem no oculto. Evite a tentação da idolatria. A idolatria é a adoração de ídolos ou deuses falsos. Embora possa não parecer um problema comum nos dias de hoje, a idolatria ainda pode se manifestar de outras formas, como a busca excessiva por dinheiro, como a confiança excessiva de que um fulano ou um ciclano vai poder nos ajudar, ou até a confiança excessiva em uma organização. Fama ou poder. É importante lembrar que essas coisas não são a fonte da verdadeira felicidade e que colocar a nossa confiança nelas pode nos levar à destruição. Se colocar na dependência dessas coisas ou pessoas pode garantir o nosso fracasso no futuro. Assuma a sua responsabilidade e faça o que precisa ser feito para que as coisas boas que você precisa aconteçam. Mantenha-se fiel à sua moral e ética. Quando estamos enfrentando situações difíceis, pode ser tentador tomar atalhos ou comprometer nossos valores para alcançar os nossos objetivos. No entanto, isso pode levar às consequências negativas a longo prazo. É importante permanecer fiel aos nossos princípios éticos e morais e agir com integridade em todas as situações. Busque a sabedoria e o discernimento. Em vez de confiar apenas na sua própria compreensão e habilidade, você deve buscar a sabedoria e o discernimento do Criador para te guiar. Isso pode incluir oração, leitura da Torá e conversas com pessoas sábias, experientes. Seja grato pelas bênçãos recebidas. Por fim, é importante ser grato pelas bênçãos que recebemos e lembrar que tudo o que temos vem das mãos do Criador. Em vez de buscar constantemente mais ou cair na armadilha da inveja, do ciúme, devemos aprender a apreciar e valorizar o que já temos. Em momentos difíceis, a única coisa que pode realmente gerar resultados positivos é a confiança no Criador. E como nós sabemos, confiança é sinônimo de se tornar vulnerável. Somente confiamos em alguém quando nos tornamos vulneráveis às situações, por acreditar nas palavras daquela pessoa. Confiança é sinônimo de vulnerabilidade. Se você está num momento difícil, onde tudo é incerto, este é o melhor momento para demonstrar confiança no Criador. Esse é o melhor momento de acreditar que mesmo não tendo sequer provas ou não vendo aquilo que você gostaria de ver, ou talvez como o nosso povo, não tendo o retorno de Moshe no momento que você precisa,
ou que você achou que ele deveria retornar, continue confiando, porque enquanto você dorme, enquanto você se mantém são e faz a sua parte, Moshe está lá no Sinai, escrevendo a Torá, e ele virá com ela, e no fim das contas, ela será melhor do que aquilo que você estava esperando.